Estamos iniciando mais um programa Cartório Parceiro Amigo e hoje vou entrevistar o Dr. Josenir Teixeira, que é advogado em São Paulo, pós-graduado em Direito Civil, em Direito Empresarial, em Direito do Trabalho e Direito do Terceiro Setor pela Faculdade Getúlio Vargas. O Dr. Josenir é ainda presidente interino da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo e desde 91 atua na assessoria, consultoria e contencioso de entidades do terceiro setor e na área da saúde. Tudo bem, Josenir? Olá, tudo bom? É um prazer tê-lo aqui conosco para falar de um assunto que hoje está muito na moda, que é o terceiro setor. Exatamente. Você pode explicar para os nossos telespectadores o que é o terceiro setor? Vamos lá. O terceiro setor é o nome que se dá ao espaço da sociedade ocupado por entidades que não têm fins lucrativos e que, por essa razão, não se inseririam dentro do primeiro setor, que é composto pelo Estado, e nem no segundo setor, que é composto por entidades privadas, mas que têm finalidade lucrativa. Então, o terceiro setor congrega essas entidades que não têm finalidade lucrativa. E dentro do terceiro setor, o que é uma ONG? ONG é uma sigla que significa Organização Não Governamental e que serve para identificar essas entidades que compõem o terceiro setor. Na verdade, ONG é uma expressão não técnica, não é uma expressão jurídica, é uma expressão que a mídia divulga e etc., e que acaba virando quase sinônimo de terceiro setor, porque todas as pessoas chamam essas entidades como ONGs. Uhum. E como que elas são constituídas, as ONGs e as entidades do terceiro setor? Na verdade, do ponto de vista jurídico, existem duas instituições que podem ser criadas, ou uma associação ou uma fundação. A associação ela é criada pela reunião de algumas pessoas que têm um determinado interesse em comum. Então, ao invés de atuarem na sociedade individualmente, elas resolvem se reunir, constituir uma pessoa jurídica para falar uma linguagem só que atenda os desejos e os anseios de todas essas pessoas. Então, elas promovem uma reunião dessas pessoas interessadas em constituir essa pessoa jurídica, devem decidir algumas coisas obrigatórias nessa reunião, coisas essas que são determinadas pelo Código Civil, mas que são coisas simples, como, por exemplo, o nome que essa pessoa jurídica vai ter, onde que ela vai funcionar, onde funciona a sede, quem pode compor essa pessoa jurídica, quem pode ser admitido ou não. Como associado, né? Como associado, quem pode ser admitido ou não, o prazo de duração dessa entidade, que normalmente é sempre indeterminado, né? Quais serão os órgãos que vão dirigir essa associação? Se vai ter uma diretoria, uma assembleia geral, um conselho fiscal, um conselho consultivo e por aí vai. Como as hipóteses em que ela pode se extinguir, o que pode acontecer. E uma vez feita essa reunião, decidido isso, redigido o estatuto, deve-se então eleger uma primeira diretoria essa que deve ser composta da forma que eles mesmos escolheram, que escreveram no Estatuto Social, e teoricamente está constituída a entidade. Lá no Estatuto eles ainda têm que incluir o objeto também, né, da entidade. Tem. Por que ela está sendo criada, o que Exatamente. ela vai fazer? E quais são as finalidades que aquele grupo, agora representado por uma pessoa jurídica, tem como objetivo definitivo. Feito esse documento, composto por a ata da reunião, o estatuto e a ata de eleição da primeira diretoria, essa documentação tem que adquirir personalidade jurídica. E como se faz isso? E como se faz isso? Leva-se toda essa documentação até um cartório de registro civil das pessoas jurídicas. O cartório vai analisar se essa documentação ou se esse conteúdo está de acordo com o que a legislação exige, que é o Código Civil, e, uma vez estando de acordo, o cartório vai proceder ao registro daquela documentação e, a partir do momento do registro, aí sim ela adquire personalidade jurídica. Em qual registro civil de pessoas jurídicas a entidade deve levar a sua documentação? Estatuto, ata? Tá. Na verdade, na capital, hoje nós temos 10 cartórios que atuam dessa forma, só que nós temos um cartório que centraliza a distribuição de toda essa documentação, que é o Centro de Distribuição de Títulos,
aqui em São Paulo. Em cidades menores do interior, normalmente um cartório acaba tendo vários anexos e no fim é um cartório só que acaba fazendo tudo. Mas em São Paulo deve-se levar essa documentação no CDT e a partir daí o CDT determina qual dos 10 cartórios vai proceder a esse registro dessa documentação. Mas, por exemplo, eu faço uma reunião e fundo uma associação no município de Mauá. Sim. Em que registro civil de pessoas jurídicas eu tenho que levar essa documentação? No registro competente do local da sede. Então, nesse exemplo que você deu, essas pessoas não poderiam trazer essa documentação para São Paulo e registrar aqui, por causa do endereço. Então, tem que ser na comarca ou no município onde o cartório é competente para a sede da entidade. Quais são as entidades que compõem o terceiro setor? Bom, além das associações que falamos agora, a outra que compõe o terceiro setor basicamente é a fundação, que se difere bastante da associação no aspecto da sua forma de constituição. Enquanto a associação você precisa ter apenas algumas pessoas interessadas em trabalhar juntas para atingir um determinado fim, e não tem nenhuma outra burocracia para que isso aconteça, na fundação há a obrigatoriedade da existência de um patrimônio, ou imobiliário ou financeiro, e a partir da existência deste patrimônio é que, junto com o Ministério Público, e aí é um outro traço bastante distintivo da associação com a fundação, porque no caso da fundação o Ministério Público tem que participar desde o seu momento de início, desde o seu momento de origem. Então, basicamente, associação, reunião de pessoas, fundação, existência de um patrimônio designado por um instituidor, que aí sim ele vai determinar qual finalidade ele quer cumprir com aquela fundação, ele vai determinar o que quer que o seu estatuto contenha e por aí vai, sempre com assistência do Ministério Público. E por que o Ministério Público intervém nesse assunto? Porque o Código Civil assim determina. Então, desde o início da criação da fundação, ele tem que ser consultado previamente. O representante do Ministério Público tem que participar da elaboração do estatuto e, na fundação, o estatuto é criado ou é redigido, depois de redigido, deve ser levado a um cartório de notas para se fazer uma escritura pública daquele estatuto, para, num segundo momento, levar no cartório de registro de imóveis. Esse também é um diferencial importante entre associação e fundação. Josenir, nós voltamos a falar do terceiro setor no próximo bloco. Tá ok. Voltamos já. Estamos de volta com o Cartório Parceiro Amigo, entrevistando o Dr. Josenir Teixeira sobre as atividades do terceiro setor. Josenir, no bloco anterior, quando nós estávamos falando sobre a forma de constituição das fundações, você fez referência que depois de lavrada a escritura de constituição da fundação, o interessado a fundação precisaria levar essa escritura para o registro de imóveis. Eu queria que você esclarecesse isso, é no registro de imóveis mesmo? Na verdade, eu cometi um equívoco, não tão equívoco assim, porque no interior do estado de São Paulo, normalmente há uma condensação de competências de vários cartórios. Então, nós temos um cartório de imóveis que, na verdade, tem serviços de registro de títulos e documentos e registro de pessoas jurídicas. Então, na verdade, no interior, feita a escritura pelo tabelionato de notas, deve-se levar para registro no cartório de registro de pessoas jurídicas, que normalmente é um anexo de cartório de imóveis. Na capital, nós temos o CDT, que distribui para um dos 10 cartórios, aí sim, de títulos e documentos com anexo de pessoa jurídica. E qual que é a participação do registro civil de pessoas jurídicas nas atividades na vida do terceiro setor? Tem uma participação bastante importante, porque cabe ao cartório examinar se o seu estatuto, se o ato constitutivo, tanto da associação quanto da fundação,
estão seguindo o que determina a legislação, basicamente o Código Civil, com algumas influências da Lei 6.015, de registros públicos, de acordo com os provimentos da Corregedoria. Então, se tiver algum item contrapondo o que diz a legislação, cabe ao cartório devolver essa documentação ao interessado, não proceder ao registro e informar por que não está procedendo e pedir que seja corrigido, para que fique, do ponto de vista legal, adequado para registro. E do seu ponto de vista, que milita há quase 15 anos já nessa atividade de assessoria, consultoria com o terceiro setor, os serviços que os registradores de pessoas jurídicas prestam tem sido bem avaliado pelo terceiro setor? Na análise de toda essa documentação? Tá. Tem sido bem avaliado. O grande problema que existe, na verdade, não é com o cartório. O grande anseio da sociedade, etc., é a falta de esclarecimento, a falta de informação que eles têm para redigir esses documentos. Então, na verdade, o cartório às vezes é até mal visto porque é muito exigente, porque é muito formalista e etc., mas na verdade ele está desempenhando a função dele e não poderia ser diferente. Na verdade, talvez o que falte é um pouco mais de acesso à informação para essas pessoas que têm interesse em constituir essas entidades, para que o documento venha bem feito e completo ao cartório, porque na hora que o cartório proceder a essa análise, não ter diferenças em relação ao que determina a legislação. Mas quanto à atividade do cartório em si, ela é sempre bem avaliada. E eu gostaria até de pedir licença para você para pontuar uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão dessa segurança jurídica que o serviço, que o cartório presta quando faz uma análise rigorosa da qualificação do título e dos documentos que vão servir para a constituição da pessoa jurídica. Porque, embora muitas vezes você perca um pouquinho mais de tempo na constituição da pessoa jurídica, por falhas, como você disse na documentação que apresenta, uma vez registrada, a vida dessa entidade corre de forma muito mais tranquila, não corre? Exatamente. E não tem o que discutir. Ou seja, uma vez registrada e estando de acordo com a legislação, teoricamente ninguém pode questionar o ato daquele registro. E uma vez registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, em que outras entidades, por que outros órgãos a associação ou a fundação devem procurar? Bom, uma vez adquirida a personalidade jurídica que é feita pelo registro do cartório, aí ela deve começar a sua vida normal fazendo o registro e obtendo os outros documentos que são necessários para a vida de uma pessoa jurídica normal. Como, por exemplo, o primeiro passo deveria ser a obtenção do CNPJ no âmbito da Receita Federal. Na sequência, a obter o Cadastro de Contribuintes Municipal, o CCM, no âmbito da Prefeitura. E a partir daí, se ela tiver empregados, tem que fazer um registro perante a Caixa Econômica Federal para abrir uma conta de FGTS, depois tem que se constituir ou se registrar perante o INSS, enfim, todas as obrigações e as burocracias inerentes a uma pessoa jurídica normal. Então, a gente pode até dizer que, se fosse traçar um paralelo entre a pessoa jurídica, associação, fundação e uma pessoa física, né? Sim. Um ser humano, o registro da pessoa jurídica é o que é a partir daquele momento que a pessoa jurídica nasce. É o RG dela. É o RG dela. É o RG e dela. os outros ou documentos a certidão de nascimento. Exatamente. Ou, melhor, a certidão de nascimento. E, Josenir, me conta o que é uma OS. Bom, constituída essa entidade, seja sob a forma de associação, seja sob a forma de fundação, existem alguns outros títulos que estão disponíveis e que podem ser obtidos dependendo da necessidade ou do desejo dessas entidades. Um desses títulos é OS. OS significa Organização Social, que é um título regido por uma legislação específica, que é a Lei 9637 de 98, e que determina quais são os requisitos que essa entidade deve cumprir para obter esse título. Uma vez cumpridos esses requisitos, e a legislação determina que seja feita alguma adequação estatutária para isso, inclusive, você deve pleitear junto ao chefe do Poder Executivo
ou da União, do Estado ou dos municípios esse título. Que o reconhecimento dessa qualidade. Dessa qualidade, receber o título de OS, ou seja, Organização Social. E qual vai ser a vantagem para essa entidade em pleitear ou obter esse título? Firmar contratos de gestão com o órgão do poder, com o ente político, que vai permitir a essas partes a cessão pelo Estado de pessoal, de patrimônio ou de renda para que essa entidade desenvolva algum serviço público. Existe algum objeto social mais frequente nas OSs? Existe. Principalmente no âmbito do Estado de São Paulo, nós temos serviços direcionados à área da saúde. O Estado de São Paulo tem hoje 18 hospitais públicos dele, que ele cedeu para entidades do terceiro setor, criadas dessa forma que nós falamos, e que o Estado houve por bem qualificar essas entidades com esse título de OS, e inclusive com OSS, Organização de Serviços de Saúde. Mas o próprio Estado também tem outras atividades, como culturais, museus, existem museus que são cedidos a entidades. A Orquestra Sinfônica de São Paulo, por exemplo, é gerida por uma entidade do terceiro setor. Creches, também serviços de assistência social. Tá ótimo. Vamos continuar no próximo bloco? Pois não. Então voltamos no próximo bloco com o Dr. Josenir Teixeira. Estamos de volta com o Cartório Parceiro Amigo e com o Dr. Josenir Teixeira e estamos conversando sobre o terceiro setor. Josenir, quando você estava falando da Constituição, das associações, das OS, você disse que o Estatuto da OS ele precisa ter uma especificidade para que depois essa entidade consiga essa qualificação de organização social. Isso. E o que tem que ter de diferente nesse Estatuto? Basicamente, os títulos que a gente vai falar, nós temos 4 títulos que essa entidade pode buscar. Um desses títulos é a OS, o título de OS, que é regido por uma legislação específica. E as outras legislações de cada um dos títulos também vão exigir uma ou outra adequação ao seu estatuto. Então, a entidade que quiser pleitear um título desse tem que pegar a legislação inerente a cada um dos títulos e fazer as adequações que são sugeridas ali, ou determinadas ali pela legislação. Na OS? Na OS, especificamente, nós temos exigências decorrentes da Lei 9637 de 98. No âmbito do Estado, do Estado de São Paulo, nós temos uma lei complementar 846 de 98, que também exige a inserção de alguns detalhes no Estatuto que deve ser observado. Como, por exemplo, ambas as leis exigem a criação de um conselho de administração, que normalmente as entidades não têm. Além dos órgãos normais, que costumam haver, Exatamente. Diretoria, assembleia, precisa ter... De um conselho de administração que deve ser composto da forma que a própria legislação determina. Então, você tem um percentual de pessoas, por exemplo, de notório saber, um outro percentual de pessoas oriundas da própria sociedade, um outro percentual de pessoas eleitas dentre o quadro de empregados daquela entidade. Então, são detalhes que devem ser adequados de acordo com cada uma da legislação dos títulos. Isso para a OS? Isso para a OS. Nós temos outros tipos, como a OCIP, CEAS ou entidades de utilidade pública. Quais são as especificidades para cada uma delas? Depois a gente até... vou querer que você explique a diferença de cada uma delas, mas já que nós estamos falando do Estatuto, o que precisa ter nas outras? Por exemplo, na OCIP. Na OCIP, por exemplo, que está bastante na moda, inclusive, a OCIP. OCIP quer dizer Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é regida por uma lei diferente, que é a Lei 9.790 de 99, e que tem alguns decretos e algumas portarias que dão outras diretrizes que devem ser observadas. Especificamente na OCIP, a adequação estatutária é bastante grande, porque a lei da OCIP exige que conste do estatuto de uma entidade que vá pleitear esse título junto ao Ministério da Justiça,
que ele contenha vários artigos que, na verdade, acaba sendo a reprodução da própria legislação. Então, a grosso modo, a gente poderia dizer que para uma entidade buscar o título de OCIP, ela deveria pegar a Lei 9.790 e praticamente copiar a legislação dentro do seu estatuto. Porque Desculpa, mas até tem vários registros que até já tem isso pronto, né? Tem. A pessoa que tem essa intenção, basta buscar o cartório e pedir lá, que às vezes até já tem um modelinho. Exatamente. Eu sou um pouco contra esse negócio de modelinho, porque às vezes saem algumas coisas esquisitas e não totalmente adequadas para o objetivo que você pretende. Mas é um norte, né? É um norte básico. É. Mas, enfim, para você obter esse título de OCIP, então você faz o seu estatuto da forma que a 9.790 determina, faz aquelas outras coisas que falamos no início, aquela reunião para constituir, para eleger a diretoria, e manda toda essa documentação, depois de obtida a personalidade jurídica, o CNPJ, manda tudo isso para Brasília, para o Ministério da Justiça, que vai analisar se os requisitos legais estão presentes dentro do estatuto, e se isso acontecer, te manda o título de OCIP até pelo correio. É assim que funciona. E as CEAs? CEAs é um título que significa Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que é o antigo Certificado de Entidade Filantrópica, ou Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos. É um título outorgado pelo CNAS, que é Conselho Nacional de Assistência Social, que é um órgão que fica sediado em Brasília, e que tem também uma legislação própria e várias resoluções internas do CNAS que devem ser observados no estatuto dessa entidade. Toda essa normatização está compilada em algum lugar que seja fácil para a pessoa que queira consultá-la, recorrer? Ela não está totalmente unificada num lugar específico, mas o site do Ministério da Justiça, você tem a orientação das OCIPs, é um site bastante completo, acredito que o telespectador consiga obter as informações básicas no site do Ministério da Justiça. No caso específico do CEAS, existe o site da Assistência Social, que é o ministério ao qual o CNAS está vinculado, que é assistenciasocial.gov.br. Também é bastante interessante as informações que contém lá. E no caso da OS não tem um site específico que tenha isso pronto. Esse, infelizmente, ainda não temos. E as entidades de utilidade pública? Utilidade pública é um outro título passível de obtenção pelas entidades. É um título que também é regulamentado por uma legislação própria, pode ser em nível federal, estadual ou municipal, cada um com sua legislação própria também, mas no caso da federal, no site do Ministério da Justiça, você tem um roteiro e a legislação inerente à utilidade pública federal. Josenir, você poderia distinguir para nós uma OS de uma OCIP, de uma CEAS, de uma entidade de utilidade pública? Não é muito fácil fazer isso num curto período de tempo, mas basicamente a tem entidade... 20 segundos. Vamos tentar. No caso da OS e da OCIP, a obtenção desse título é mais focada em relação ao cumprimento de determinados requisitos legais no seu estatuto. No caso da utilidade pública e do CEAS, o Certificado de Filantropia, você só consegue obter esses títulos por intermédio de prestação de contas e por intermédio da prova aos órgãos que os concedem de que a sua entidade efetivamente traz benefícios à sociedade e que ajuda o primeiro setor a cumprir a sua finalidade. Josenir, eu teria assim mais umas 200 perguntas para te fazer sobre esse assunto, mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Como que ela é constituída? Pois é, existe essa comissão constituída há quase 2 anos, composta por advogados da OAB de São Paulo, está aberta a todos os advogados que quiserem participar e discutir conosco assuntos inerentes ao terceiro setor. E funciona aqui em São Paulo, pertinho da OAB, na Praça da Sé, enfim, por enquanto restrita a São Paulo. Mas eu tenho informação que as outras seccionais da OAB estão constituindo também as suas respectivas comissões no âmbito dos seus estados. Mas apesar de ter apenas 2 anos, vocês já produziram frutos, como eu estou vendo já. Aí que você trouxe. Pois é. A OAB lançou em parceria com a FGV de São Paulo a cartilha do terceiro setor, que está disponível no site da OAB,
de São Paulo. O site da OAB você está vendo na tela. E também no site da FGV de São Paulo. Que também está na tela. Exatamente. Nós imprimimos poucas cartilhas, mas dá para baixar pela internet. E ela contém, basicamente, as informações que a gente conversou aqui até agora. Informações, obviamente, bastante resumidas para caberem na cartilha. O assunto demanda uma série de outras informações e que, ao longo do tempo e das discussões, a gente vai trabalhando. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, já é um excelente norte para quem quer começar a trabalhar com o terceiro setor, Já é não um norte bem razoável. Ai, que ótimo. Jocenir, eu queria muitíssimo agradecer a sua presença, Imagina. a sua participação aqui conosco, e eu acho que eu vou ter que te convidar aqui para voltar, porque temos muito ainda que esclarecer aos telespectadores sobre as atividades do terceiro setor. Tá certo, obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. Obrigada. E você, telespectador, continua na TV Justiça. A justiça cada vez mais perto de você.